Nesse segmento, discutiremos a história das políticas de saúde durante a República Velha. Bom, proclamação da República, como todos se recordam, né, 1889, inicia-se esse período histórico conhecido como República Velha, que se estende até 1930, quando se inicia o governo de Getúlio Vargas, certo? Bom, durante esse período ocorre o fortalecimento da autonomia nacional e também começa a se procurar de maneira mais efetiva uma identidade nacional, né? Cresce uma intelectualidade preocupada com o desenvolvimento do país e a doença vai ser apontada como um dos fatores responsáveis pelo atraso do Brasil em relação a outros países, certo? Nós temos aqui uma imagem, né, que ela mostra uma imagem que é uma propaganda de remédio contra a parasitose intestinal. E nessa imagem a gente tem uma figura aqui que mostra o Monteiro Lobato, né? E o Monteiro Lobato fazendo uma pergunta para um personagem dele, que é o Jeca Tatu, né? Perguntando: Jeca, por que você não trabalha? Né? Jeca, por que não trabalhas? E as explicações à época, né, inicialmente o próprio Monteiro Lobato colocava muito o fato do atraso do Brasil na conta dos próprios brasileiros, né? Porque o brasileiro é uma raça miscigenada e, portanto, não tinha os caracteres hereditários necessários para ter o trabalho, né? E aí vem a história da preguiça, né? Algo como se fosse algo típico do brasileiro. Bom, mas esse pensamento é logo afastado, né? E o próprio Monteiro Lobato ele reconhece que o grande problema do Brasil, né, entre aspas, preguiça do brasileiro, estaria relacionado à desnutrição, né, e a doenças, né, principalmente doenças infecto-contagiosas que causavam uma redução da capacidade produtiva, né. E aí a solução para isso seria o quê? Seria saneamento básico e também tratamento dessas doenças infecciosas e melhoria da qualidade da alimentação, certo? Então, a gente tem que ter clareza que, diferente de outros países, onde a ideia de uma mistura racial ou de fatores geográficos como responsáveis pelo atraso do país, né, essa não foi uma ideia que teve muito espaço aqui no Brasil, né? De fato, a gente vê que tanto as ideias raciais quanto as ideias de existir uma, uma conjunção de fatores geográficos que fizessem com que os brasileiros e com que o Brasil não se tornasse um país rico, isso não teve muito espaço por aqui, tá certo? Essas ideias elas ficaram mais restritas aos países estrangeiros, aos países de primeiro mundo, tá? De fato, essas ideias, né, que hoje nós poderíamos dizer racistas, não tiveram muito espaço aqui. Aqui, a principal maneira pela qual os cientistas compreendiam o desenvolvimento, ou melhor, a dificuldade do Brasil ter um desenvolvimento econômico, era pela persistência de doenças e desnutrição. Tá certo? Ocorreu, então, o protagonismo dos sanitaristas, né, o protagonismo desses cientistas, ocorreu uma compreensão de que havia necessidade do Estado implementar ações de higiene e prevenção, né, e que se o Estado implementasse essas ações de higiene e prevenção, ocorreria o progresso, né? Então, um fator importante para o progresso era o combate às doenças. E aí a gente começa realmente a observar no Brasil a implementação mais efetiva, mais forte de políticas públicas de saúde. E o foco, né, alinhado com as necessidades da época, era nas doenças transmissíveis, tá certo? Principalmente em cidades portuárias e também em áreas onde
se produziam os principais artigos de exportação nacionais, como café, cana-de-açúcar, etc. Tá certo? Algumas ações foram levadas para o interior do Brasil, principalmente por meio do serviço de profilaxia rural. Tá certo? Então, um fato que a gente tem que ter em mente é o quê? É que durante a República Velha compreendeu-se, né, durante a República Velha, compreendeu-se que a doença e a desnutrição eram fatores importantes de atraso no país, que para a população brasileira, né, poder trabalhar mais, aumentar a sua produtividade, era necessário, né, que o Estado implementasse ações de higiene e prevenção de doenças, certo? Ou seja, uma concepção, de certa forma, desenvolvimentista, né? Uma concepção desenvolvimentista da saúde, certo? Também é importante a gente lembrar que, embora algumas pessoas, né, alguns cientistas à época, tivessem visões de que a miscigenação, a mistura de raças no Brasil ou fatores geográficos fossem um fator de atraso importante, essas ideias não foram hegemônicas no Brasil, certo? Essas ideias sempre ficaram meio que à margem, tá? E aí, quando se fala em República Velha, a gente tem que falar de revolta da vacina, tá certo? Bom, Oswaldo Cruz, ele vai assumir a Diretoria Geral de Saúde Pública e vai reorganizar esse serviço em 1904, tá? Isso no Rio de Janeiro. E a partir daí, ele vai organizar ações importantes de combate a duas doenças muito importantes da época, a febre amarela e a varíola, certo? E aí, o modelo de ação desenvolvido vai ser um modelo chamado de sanitarismo campanhista, tá certo? Então, quais são as características desse modelo sanitarista campanhista? Bom, inicialmente é um modelo vertical, né? É importante dizer que havia uma diretoria e não havia a ideia de descentralização das ações, então você tinha uma verticalização e uma centralização. Era um modelo autoritário, como a gente, né, acaba vendo nessa charge, né, em que as pessoas, de certa forma, eram obrigadas a se vacinar, e isso acabou gerando reações. Claro que a gente vai compreender que a revolta da vacina não se resumiu à vacina, né? De fato, outras ações, né, principalmente relacionadas à reurbanização do centro do Rio de Janeiro, né, no momento em que você buscava, na época, destruir os cortiços, né, e deslocar essas pessoas para locais distantes do centro do Rio de Janeiro, associado isso à questão da vacina, a vacina foi como um estopim dessa revolta, né? E por fim, a última característica do sanitarismo campanhista é ser focal, tá certo? Então, não se falava em outras doenças, em outros problemas de saúde, o foco realmente era a varíola, a febre amarela, posteriormente a tuberculose, né? Então, a ideia do sanitarismo campanhista é essa. Então, é uma organização de ações de saúde de maneira vertical, autoritária e focal. Ok? Bom, ocorreu um grande sucesso, né? Realmente a varíola foi erradicada. Por outro lado, né, gerou reações populares, e uma dessas reações foi a revolta da vacina. Ok? E nós vamos ter oportunidade em um outro vídeo, né, complementar a esse material, de compreender melhor o que é que foi essa revolta, certo? Porque ela é paradigmática da reação popular ao sanitarismo campanhista. Bom, quais são outras características importantes desse período histórico e as suas repercussões para a saúde? Bom,
nós temos nesse período um crescimento da urbanização e da industrialização e a reivindicação dos operários por melhores condições de trabalho, tá certo? A partir daí, em 23, é implantada a Lei Eloy Chaves, né, que organiza as caixas de aposentadoria e pensão, certo? Qual era a ideia das caixas de aposentadoria e pensão? Era a criação de instituições mantidas pelas empresas, né? Ou seja, cada empresa tinha a sua caixa de aposentadoria e pensão, e essas caixas juntavam contribuições de patrões e empregados para oferecer algum tipo de proteção social aos trabalhadores, tá certo? Principalmente relacionadas nesse primeiro momento às pensões em caso de doenças ou principalmente acidentes de trabalho e também a aposentadoria daquelas pessoas que já tinham uma idade mais avançada, ok? Importante a gente ver que nesse momento não há participação do Estado nas caixas de aposentadoria e pensão, certo? Então a gente viu que a participação do Estado aqui na República Velha, ela concentra-se nas ações de higiene, prevenção, né? Como a gente viu lá na questão da vacinação para a varíola. Mas ela não se estende, né? A participação do Estado não se estende às questões relacionadas à assistência à saúde, tá certo? Então, tinham acesso, portanto, à assistência, né, os trabalhadores que contribuíam. E aí, se vocês lembrarem, né, dos nossos modelos de proteção social, a gente tem aqui um modelo bem característico, né, do modelo de seguro social, né, o modelo bismarckiano, tá certo? E aí vocês podem me perguntar, bom, mas e quem não contribuía, né? Quem não estava em condições de trabalhar, não tinha emprego, estava desempregado, alguma coisa do gênero? Bom, essas pessoas dependiam da caridade, tá certo? Então, quem não contribuía dependia da caridade. Ou seja, né, na República Velha se observa uma dicotomia. O Estado, né, sendo responsável pelas ações de prevenção e controle, e as ações médico-assistenciais dentro da lógica previdenciária, pelas caixas de aposentadoria e pensões, filantrópica, e aí aqui nós vamos ver principalmente o papel das santas casas, né, para atender as pessoas que não estavam cobertas pelo seguro social, ou seja, as pessoas ditas indigentes, e liberal para quem podia pagar, né? Quem podia pagar buscava os serviços de saúde que precisava no mercado, tá certo? E aí é importante a gente compreender que essa dicotomia entre o papel do Estado, né, nas ações de prevenção e controle, e o papel de outros agentes, né, para a prestação da saúde, por outro lado, nessa lógica de divisão daquilo que é do Estado e daquilo que não é do Estado, ela vai ser muito característica do desenvolvimento histórico das políticas de saúde no Brasil, tá certo? De fato, a gente vai ver ao longo do tempo uma reprodução dessa situação em muitos momentos históricos da nossa história. Bom, e o Ceará na República Velha, né? O que é que estava acontecendo por aqui? Ocorre um surto de desenvolvimento econômico, né? Existe um renascimento do algodão, o café ganha algum espaço aqui, principalmente na região do maciço do Baturité, e também a produção de borracha de maniçoba tem um desenvolvimento grande na época. São construídas as primeiras estradas de ferro, né, aqui no Ceará, possibilitando maior movimentação de pessoas, de mercadorias, e ocorre um aceleramento da centralização do Estado em Fortaleza, certo? Então, é a partir do final do século XIX, início do século XX, que Fortaleza é definida como centro do Estado, né, centro econômico, centro administrativo e centro comercial, principalmente por conta do porto, né, que se consolida aqui o porto de Fortaleza como o principal do Estado. E a partir daí, nós vamos ver uma reorganização da estrutura produtiva e também o surgimento de políticas de saúde aqui no Ceará. Bom,
É importante a gente observar essa figura do Rodolfo Teófilo, né, e tentar compreender como ocorreu a vacinação aqui no Ceará, né, a vacinação contra a varíola aqui no Ceará, e como essa situação aqui no Ceará foi diferente do modelo sanitarista campanhista lá do Rio de Janeiro, que ensejou a revolta da vacina, certo? Bom, inicialmente chama a atenção que aqui no Ceará a vacinação contra a varíola não começa como iniciativa do Estado, né? Ela começa como iniciativa do indivíduo, o Rodolfo Teófilo, e aí vale a pena para vocês procurarem conhecer mais a biografia dessa nossa figura histórica, né? Realmente é algo, a gente conhecer a vida do Rodolfo Teófilo, muito importante para a gente conhecer a história da saúde pública aqui no Ceará, certo? E a gente vai ver o quê? A gente vai ver que começa em 1901, né, a campanha de Rodolfo Teófilo pela vacinação. O próprio Rodolfo Teófilo produz a vacina, distribui a vacina e aplica a vacina, sem a participação do Estado. Pelo contrário, né, o Estado, né, a oligarquia Acciolina, né, quando a gente fala Acciolina, remete a Nogueira Accioli, que era o grande chefe político do Ceará aqui na República Velha. De fato, o Nogueira Accioli e os seus aliados, eles eram contrários, né, à posição do Rodolfo Teófilo de vacinar as pessoas, certo? Então, se no Rio de Janeiro a gente tem um apoio do Estado, né, Oswaldo Cruz dentro do Estado fazendo a vacinação, aqui a gente tem Rodolfo Teófilo fora da estrutura do Estado, né, fazendo a vacinação, e sendo perseguido pelo Estado por fazer a vacinação, né? E aí entra todo um contexto de intrigas políticas da época, tá? Bom, aqui a estrutura foi descentralizada, né? Criou-se uma Liga Cearense contra a varíola, e a ideia aqui não foi fazer a vacinação universal, até por conta do Rodolfo Teófilo não ter capacidade de vacinar o estado todo, né? E aí ele vai se juntar com outras pessoas, né, espalhadas em vários municípios do estado, e essas pessoas vão começar a auxiliar nesse processo de vacinar as pessoas, mas sem fazer uma vacinação universal, tá? De fato, eles vão fazer uma vacinação com mais ênfase em locais de portos, né? Porto de Aracati, Porto de Camocim e Porto de Fortaleza, tá? Com a ideia de bloquear o contágio justamente nessas áreas portuárias, tá certo? Então, uma perspectiva diferente também do Rio de Janeiro, onde se buscava uma vacinação universal, tá? E também um enfoque, né, a maneira como Rodolfo Teófilo e a Liga Cearense vacinava era muito diferente, né? De fato, eles não obrigavam ninguém a se vacinar, né? Eles tentavam persuadir as pessoas, né, tanto com argumentos, e em alguns casos fazendo pequenas doações de mantimentos, até pequenas doações em dinheiro, para que as pessoas, principalmente os mais pobres, aceitassem ser vacinados, tá certo? Bom, se a gente tem a extinção rápida da varíola, né, 2 anos depois da inauguração do vacinogênio do Rodolfo Teófilo, a gente tem a extinção da varíola, ocorre o quê? Ocorre que, por se tratar de uma iniciativa individual, né, não houve a sua manutenção ao longo do tempo, e aí, em 1913, a varíola volta a atacar, tá certo? Então, não se consegue manter a proteção ao longo do tempo, até porque o Estado, né, que em outros locais, né, como o Rio de Janeiro, ele favorecia a vacinação, obrigava as pessoas a se vacinarem, né? Aqui o Estado no Ceará, pelo contrário, né? Ele não só não apoiava, como perseguia o Rodolfo Teófilo, certo? Outras instituições que surgem aqui no Ceará nessa época, né? A gente tem o IPAI, que é o Instituto de Proteção à Infância, né? Iniciativa de Abdenado da Rocha Lima, e o objetivo era diminuir a mortalidade infantil em Fortaleza, tá certo? Então, assim, a mortalidade infantil em Fortaleza em 16 era de 416 por mil, né? Ou seja, em torno de 4 crianças a cada 10 que nasciam
faleciam. E essa mortalidade, né, em pouco mais de 15 anos, é reduzida para 237 por mil, tá certo? Bom, o IPAI ele era uma iniciativa tanto filantrópica, né, de damas protetoras da sociedade, aí vem muito a ideia da filantropia de senhoras, como também do governo estadual, tá certo? Então aqui, diferente do vacinogênio do Rodolfo Teófilo, vai haver uma participação do Estado, e aí tanto na área assistencial quanto preventiva, né? E aí se oferecia o quê? Enfermaria infantil, creche, né? Um asilo para menores, para cuidar dos órfãos, um abrigo materno, consultório para as lactentes, pré-natal, cozinha, né? Para dietética, maternidade, tá certo? Então, a ideia do IPAI era justamente trabalhar, né, a saúde materna infantil, e aí esse instituto contribui. Claro que a gente não pode atribuir toda a queda da mortalidade infantil em Fortaleza às ações do IPAI, mas o IPAI contribui para a redução da mortalidade infantil aqui em Fortaleza. E é uma ação que busca a participação tanto do privado, né, em filantropia, quanto do público, né, pela ação do governo do Estado. Surge o Centro Médico Cearense em 1913, né, e aí um espaço que congregava médicos, farmacêuticos, odontólogos, e buscava ser um espaço de discussão e participação, né, um espaço para as pessoas que trabalhavam na área da saúde poderem se encontrar, se juntar, né? É também na República Velha que é inaugurada a primeira maternidade de Fortaleza, a maternidade João Moreira, né? E aí ela surge em 1915 e ela transforma a obstetrícia aqui no Ceará, certo? Então, a maternidade João Moreira, ela inicia ali no segundo andar da Santa Casa de Misericórdia, e depois ela é transferida para a Praça da Lagoinha, em 29, onde atualmente é o Hospital Geral César Caus, certo? Então, o local onde hoje é o César Caus, ele, né, inicia como maternidade João Moreira. Importante a gente ver esse papel da maternidade João Moreira no treinamento das parteiras, certo? Então, a maternidade João Moreira cria esse curso de parteira e começa a formar parteiras profissionais que vão fazer os partos de uma maneira muito mais qualificada, né? E a partir daí contribuir também para a redução da mortalidade tanto materna quanto infantil. Em 1916, né, é instituída a Faculdade de Farmácia e Odontologia, e a proposta inicial era ter uma faculdade que envolvesse medicina tropical, farmácia e odontologia, mas a medicina ficou para um pouco depois, né? E surge apenas nesse primeiro momento, em 16, a Faculdade de Farmácia e Odontologia, primeira colação de grau, 1918. Tá? Também é fundado o Instituto Pasteur, né? E aí ele segue a ideia de ter financiamento estatal e também doações de particulares, né? A semelhança do IPAI, e ele se responsabiliza aqui no Ceará pela produção da vacina antirrábica. Bom, surge o serviço de profilaxia rural aqui no Ceará em 1920, certo? E aí a ideia é combater, né, aquelas doenças infecciosas, né, que se caracterizavam por ser muito prevalentes, ou melhor, muito incidentes na zona rural, né? E aí a gente tem as primeiras iniciativas de descentralização aqui, né, da saúde. Surgem os primeiros postos de atendimento, né? O primeiro é Fortaleza, mas a gente vai ter postos em Sobral e Juazeiro do Norte ainda na década de 20, tá certo? E esse serviço de profilaxia rural buscava interiorizar as ações de combate a ancilostomias, malária e doença de Chagas. Finalmente, nós temos em 1912 o início da construção da Santa Casa de Sobral, que marca a ideia de um primeiro hospital um primeiro hospital, digamos, moderno, né, construído
no interior do estado. A gente vê que a construção, a semelhança de Fortaleza, entre o espaço, há um espaço de tempo grande entre a construção, que inicia em 1912, e a inauguração em 25. E aí a gente começa a observar de maneira mais clara essa interiorização do atendimento à saúde, tanto pelo Serviço de Profilaxia Rural, iniciativa estatal, quanto pela Santa Casa de Sobral, iniciativa filantrópica, mas também com algum apoio estatal. Bom, outros 2 pontos interessantes que nós vamos citar é a criação do leprosário do Antônio Diogo, e aí nós temos uma mudança na nossa perspectiva da hanseníase aqui no Ceará. Então, a hanseníase deixa de ser aquela doença em que as pessoas são simplesmente isoladas e deixadas para morrer em algum local, para se tornar uma doença em que as pessoas são isoladas, mas isoladas para receberem algum tipo de tratamento, mesmo que não seja ainda um tratamento capaz de curar a doença, mas pelo menos um tratamento capaz de dar algum conforto, e não mais um tratamento apenas religioso, mas um tratamento oferecido por médicos, novos médicos que vinham formados do Rio e da Bahia, tá certo? Então, nós temos um dispensário, o dispensário é como uma farmácia, que surge em 19, e a ideia de um leprosário, funcionava justamente para manter essas pessoas isoladas, mas para também tentar tratar essas pessoas. Lembrando que até 28, esse leprosário ele se localizava ainda no Arraial Moura Brasil, aqui pertinho da Praia de Iracema, em Fortaleza. Certo? Outro fato importante, que a gente não vai abordar muito aqui, porque nós vamos ter um vídeo específico sobre ele, um material complementar, é o surgimento dos campos de concentração para flagelados, entendendo flagelado como aquela pessoa que reside no interior do estado, muitas vezes vive da agricultura ou da pecuária, e que em momentos de seca, abandona tudo que tem, ou o muito pouco que tem, para tentar migrar, ou para cidades maiores, ou para outras regiões do país, e acaba sendo uma população em trânsito. E aqui no estado de Ceará, durante as secas de 15 e 32, é muito grande essa população em trânsito. E a partir daí, a solução que o poder público dá para isso é a criação de verdadeiros campos de concentração, para evitar a dispersão dessas pessoas consideradas perigosas, tanto por motivos de saúde e higiene, quanto por conta da possibilidade de dispararem revoltas sociais. Tá? Esse tema dos campos de concentração vão ser abordados num outro vídeo específico. Bom, e assim nós encerramos essa exposição sobre a República Velha. Espero que vocês também assistam os vídeos complementares, que eles são bastante interessantes. E vamos prosseguir agora com a Era Vargas.